Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Neuci. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Dominical para os adolescentes da 4ª Igreja Presbiteriana de Itaguatinga. O tema da nossa lição é laranja podre ou banana madura. A base bíblica é Colossenses 3, de 12 a 17. Vamos fazer uma oração? Vou chamar a Gabriela, ela vai orar para a gente, ok? Agora vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade e essa lição que você está me dando com todos os adolescentes. E abençoe as famílias deles que estão sendo protegidas por você e que continuam sendo assim. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. A base bíblica é Colossenses 3, de 12 a 17. Pegue lá a sua Bíblia para você acompanhar. O Felipe vai fazer a leitura desse texto para a gente, ok? Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vos perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e seja agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, continuando a nossa lição, Deus se preocupa com todos os nossos relacionamentos. Deus se preocupa com os nossos relacionamentos na família natural. Ou seja, Deus se preocupa com os relacionamentos que o adolescente tem com o seu pai, relacionamento que o adolescente tem com a sua mãe, relacionamento que o adolescente tem com seus irmãos. E Deus também se preocupa com os relacionamentos que o adolescente tem na família espiritual. Ou seja, na igreja, com os relacionamentos que o adolescente tem com seus colegas de igreja, com o pastor, com os diáconos, com os presbíteros, com os outros adolescentes. Então Deus, ele tem preocupação com relação a essas questões e ele se importa com relação a isso e nos instruiu também na sua palavra como nós devemos nos comportar. E aí, pensando um pouquinho nesse tema da nossa lição, quais atitudes que o crente deve evitar no convívio com os irmãos em Cristo? Ou seja, quais são aquelas coisas, aquelas atitudes que nós não devemos ter com os nossos irmãos em Cristo? Quais as atitudes o crente deve cultivar ao conviver com seus irmãos em Cristo? Assim, a gente vai refletir nessas questões. Ou seja, aquilo que a gente deve evitar do nosso convívio com os nossos irmãos e aquilo que a gente deve cultivar, ou seja, aquilo que a gente deve plantar, a como a gente devemos nos comportar, que atitudes nós devemos ter no meio da nossa igreja. De que forma essas atitudes podem influenciar os outros? Como as nossas atitudes podem influenciar os nossos colegas, os nossos amigos, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos colegas da escola dominical, os outros adolescentes que frequentam a igreja. As atitudes dos crentes influenciam na saúde da igreja. Ou seja, um convívio salutar dentro da igreja, com atitudes boas, uma igreja saudável. Nós temos uma igreja saudável. Se nós estivermos praticando atitudes ruins, a nossa igreja sofre. Temos dificuldade no convívio.
Então são questões importantes que nós temos que debater e entender quais são os propósitos de Deus para essas questões. E aí vem o tema da nossa lição: laranja podre ou banana madura. É um tema bem interessante. Então olha só, olha o que é capaz de fazer uma laranja podre no meio de outras laranjas sãs, digamos assim, que estão boas ainda, né? Uma laranja podre na fruteira faz apodrecer todas as outras. Você já ouviu alguém falar assim, você é uma maçã podre, ou ele é a ovelha negra da família? Às vezes a gente ouve alguém apontando aí para alguns adolescentes, né, e falando assim, esse é a ovelha negra da turma. Por quê? Porque esse adolescente provavelmente não tem atitudes boas, né? Ele é reconhecido pelos outros colegas como aquele que tem atitudes erradas. Por isso que surge esse ditado aí que ele é a ovelha negra, a maçã podre. E aí nós não podemos ser assim, porque Deus não se agrada dessas atitudes. Continuando a nossa lição, nós vemos que Paulo, quando escreveu Coríntios, também tinha essa preocupação. Naquela época já existiam crentes que eram laranjas podres, que criavam situações na igreja que geravam brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância, desordem. Então esses crentes laranjas podres, eles tumultuavam a igreja que eles frequentavam à época. Por quê? Porque as atitudes deles não agradavam a Deus. Eles tinham esses tipos de atitude. E Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 20, registrou essas questões para que nós possamos aprender com elas, né? Será que essas atitudes são boas? Promover brigas, ter inveja, fazer manifestações de ira, criar divisões na igreja, caluniar as pessoas, falar que a pessoa fez alguma coisa errada quando ela não fez, por exemplo, gerar intriga entre os irmãos, falar que um irmão está falando do outro, criar arrogância, né? Tratar as pessoas com certa arrogância, criar desordem na igreja, criar tumulto na igreja, né? Para ver o circo pegar fogo, como dizem por aí. Então essas atitudes são atitudes erradas. Veja alguns exemplos que nós vamos colocar agora. Olha ali, nós temos uma laranja podre e a maçã podre também, né? E o que será que eles estão pensando aí? Olha só, não quero ficar nessa classe da escola bíblica dominical. Ninguém vai me obrigar. Então esse crente maçã podre aí está achando que ele pode ficar em qualquer classe da escola dominical. Ou fazer qualquer coisa na igreja, digamos assim, né? E a laranja podre? Vou falar para o superintendente que eu fico na classe que eu bem entender. Ou seja, ele também está criando algum certo tumulto aí, né? Essas são atitudes de crentes que criam brigas, contendas, tumultos e desordens. São atitudes reprováveis na presença de Deus, né? São atitudes que nós não devemos cultivar. São atitudes que criam desordem na igreja, né? Criam contendas e brigas. Mas vamos ver mais alguns exemplos. Chamaram a Paulinha para ajudar no louvor de novo. Será que ninguém percebe que eu canto melhor que ela? Eu não sei não, acho que essa laranja podre, essa maçã podre não fala muito, não deve cantar muito bem não, né? Mas, o que ela está tendo ali? Alguma atitude equivocada, né? E a laranja? É claro que eu sou o escolhido, sou o mais inteligente da classe e ninguém conhece mais a Bíblia do que eu. Essa laranja aí está sendo um pouquinho arrogante, né? Então essas atitudes, inveja, orgulho, arrogância, também não servem para o ambiente da igreja, né? Não são atitudes que nós devemos cultivar. Essas atitudes são também reprováveis, né? Na presença do Senhor. E o que mais nós temos? E a maçã ainda continua com algumas atitudes equivocadas, né? A maçã podre está achando ali, ela que acha a turma dela.
a gente já tem a nossa. Ou seja, ela está falando de alguma pessoa que está querendo se enturmar com o grupo e ela não está querendo deixar, né? E a laranja pôde pensando ali, você e a Priscila, né, a Pri, são as minhas melhores amigas. Não tem espaço para mais ninguém. Ou seja, está criando um grupinho fechado, uma panelinha ali que não abre espaço. Isso são divisões, são porfias, são polêmicas que são criadas no ambiente da igreja, né? Pessoas que pensam assim, que criam só suas panelinhas, os seus grupinhos, que não aceitam as outras pessoas participarem junto com eles, estão criando divisões na igreja. Deus também não se agrada desse tipo de atitude. Nós devemos ser abertos e ter os nossos amigos em comum dentro da igreja. Quanto mais amizades nós tivermos, mais salutar e amizades sadias e boas é o que Deus se agrada, né? Então nada de divisões. E por fim, mais alguns exemplos. É claro que foi ele. Eu não vi, mas tenho certeza que foi ele. Maçã podre ali está botando a culpa em alguém, hein? A gente tem que dar um jeito do pastor ficar sabendo. Ou seja, está criando algum tumulto ali para o pastor ficar sabendo de alguma coisa, né? Então, isso são calúnias e intrigas, né? No ambiente da igreja, a gente também não pode cultivar esse tipo de atitude, de ficar caluniando o irmão. Olha, eu não vi, mas tenho certeza que foi ele. Como você pode ter certeza de uma coisa que você não viu? E por que você vai falar do irmão para o pastor, criar intriga dentro da igreja? Então também são atitudes reprováveis, que Deus não se agrada de quem pratica. E embora essas atitudes a gente ache que só ocorrem no mundo, não, elas ocorrem também dentro da igreja. E nós devemos evitar esses tipos de atitudes, né? Nós devemos banir esses tipos de atitudes do nosso convívio. Então o adolescente ele tem que buscar ter atitudes sadias. E mais uma aqui que passou, esse aqui é bom, está falando dos diáconos, né? Esse diácono não larga do meu pé. Não posso nem trocar uma ideia com meus amigos durante o culto e ele já me olha feio. Que raiva! Que raiva! A laranjinha por ele está muito irada, né? Está com ira. Também é reprovável. No culto não é lugar da gente ficar conversando. No culto é lugar da gente fazer adoração a Deus. Participar do culto. Celebrar com os irmãos dentro do culto o que Jesus fez por nós. Então o diácono às vezes chama a atenção, porque às vezes você também está conversando alto e atrapalhando no culto, atrapalhando seu colega. E olha só, adolescentes que pensam, sentem e agem dessa maneira, com inveja, com ira, falando calúnias, são laranjas podres. Pessoas que praticam todas essas atitudes que nós vimos aqui nos exemplos, são laranjas podres. E o que é pior, os coleguinhas que dão ouvidos a essas pessoas têm uma tendência a apodrecer junto com elas. Então nós não podemos aceitar esses tipos de atitudes dentro da igreja. O crente verdadeiro repudia essas atitudes, né? Crente verdadeiro não quer virar laranja podre, não. E o que é uma banana madura, hein? A nossa lição trouxe exemplos de banana madura para falar de um crente que é amadurecido, de um crente que tem conhecimento da palavra de Deus. E aí o nosso texto ali em Colossenses 3,12 fala assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então um crente, ele tem que ser bondoso, ser humilde, ter mansidão, ser paciente, ter compaixão das outras pessoas. São atitudes que Deus
se agrada delas, né? E nós, como povo escolhido de Deus, temos que cultivar essas atitudes. E o que mais que nós podemos também fazer? Se você viu lá no nosso texto base que foi lido, ele trouxe diversas atitudes que um crente maduro pode fazer e tem que cultivar essas atitudes. Então, por exemplo, instruir e aconselhar os outros. Tem um erro ali, depois a gente corrige. Instruir e aconselhar os outros, né? Ser agradecido, saber perdoar o irmão que praticou alguma coisa errada contra ele. Ser pacífico, não criar contenda, ser de uma pessoa da paz, né? Ser amoroso. Então, o pai ser amoroso com seus filhos, né? A mãe ser amorosa com seus filhos, os filhos serem amorosos com seus pais. Suportar os outros irmãos. Às vezes você tem um irmão que você tem divergências, digamos assim, de entendimento com ele, mas não é por isso que você vai falar mal dele, que você vai tratar ele mal. Deus quer que nós suportamos uns aos outros no nosso convívio diário, né? E outras atitudes. Um crente maduro é bondoso, um crente maduro é humilde, em vez de ser arrogante, né, que é a laranja podre. Um crente maduro, ele é paciente, ele tem compaixão e misericórdia, tem mansidão, tem gratidão e louva a Deus. Então essas são atitudes boas, são atitudes que agradam a Deus. E o povo que Deus separou tem que cultivar essas atitudes. E olha só, adolescentes que pensam, sentem e agem dessa maneira são como bananas maduras, ou seja, são crentes maduros. Quem convive com eles amadurece junto, ou seja, quem pratica todas essas atitudes que nós falamos, trazendo aqui de volta um pouquinho, aconselha os outros, é agradecido, sabe perdoar, é pacífico, amoroso, suporta os outros irmãos, é bondoso, humilde, tem compaixão, mansidão, e tem gratidão e louva a Deus, são crentes maduros. E convivendo dentro da igreja com essas pessoas, a gente aprende a cultivar essas atitudes também e amadurecer junto com elas. Então, os objetivos da nossa lição eram mais ou menos isso aqui, ó, gente. Reconhecer quais atitudes Deus reprova. Ou seja, aquelas atitudes lá da maçã podre, da laranja podre, Deus reprova todas elas. No relacionamento que nós temos com a nossa família, nós não podemos praticar isso no ambiente da nossa família e também não podemos praticar isso no ambiente da igreja, com os nossos irmãos em Cristo. E também, olha só, identificar em seu próprio comportamento quais atitudes Deus reprova e quais Deus aprova. Aí é você fazer uma autoanálise sua. Analisar que atitudes que eu estou tendo, que podem ser parecidas com aquelas atitudes da laranja podre ou da maçã podre. Será que eu estou tendo alguma atitude que Deus reprova? E aí, se você identificar alguma atitude dessa, você tem que fazer o quê? Pedir perdão a Deus e evitar fazer essas atitudes, né? Evitar essas atitudes que Deus reprova. E se você faz atitudes que Deus aprova, o que você tem que fazer? Reforçar essas atitudes. Então, se você é uma pessoa bondosa, procura ser mais bondoso ainda, né? Procure ser sempre bondoso. Se você é paciente, procure ser sempre paciente. Cultivar as atitudes que Deus aprova. Desejar que seu comportamento seja fonte de bênção para a sua igreja. Pessoas que têm atitudes que agradam a Deus, com certeza são bênçãos em sua igreja. Não criam contendas, não criam brigas, não fazem tumultos. Pelo contrário, reprovam essas atitudes e buscam ser da paz, tratar o irmão que de repente está fazendo tumulto de forma amorosa, com paciência, né? Então, pessoas que fazem as atitudes que Deus aprova, contagiam positivamente os irmãos da igreja com atitudes saudáveis. E aí nós vamos ter uma igreja saudável. Os irmãos que praticam
atitudes que agradam a Deus, gera uma igreja saudável. Nós vamos ter um convívio mais adequado, um convívio aprovado por Deus. E aí, pensando na hora da mudança, em que tipo de crente você é? Você já fez uma autoanálise aí? Laranja podre ou uma banana madura? Né? Um crente maduro. Então, laranja podre eu tô fora, viu, galera? O negócio tá... Eu quero ser uma banana madura, um crente maduro. Né? Nada de fazer atitudes que não agradam a Deus. Não ter inveja, não ser arrogante, né? Não criar contendas, não difamar os irmãos, não caluniar o irmão e buscar ter atitudes que agradam a Deus, ser paciente, bondoso, né? Ser humilde, ser agradecido a Deus. Então, são atitudes que um crente maduro, ou como a lição fala, uma banana madura, tem que cultivar e tem que ajudar as outras pessoas também, no seu convívio, a cultivar essas atitudes. Por fim, deixa uma dica aí, assista o filme A Corrente do Bem. Pede para o papai e para a mamãe ver se consegue achar aí esse filme. De repente, eu acho que ele tem no Netflix, por exemplo. Esse é um filme que fala de um menino que tem muito a ver com a nossa lição. Ele começou a praticar algumas atitudes boas e Deus abençoou ricamente ele. Finalizando então a nossa lição, eu deixo para vocês aqui, ó, depois você dá uma congelada no nosso vídeo, a leitura diária para a semana da Bíblia, né? Que você possa estar praticando aí essa leitura durante a sua semana, ok? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço pelo dia, pelas bênçãos que tem derramado nas nossas vidas. Te agradeço por cada adolescente que venha a assistir esse vídeo com essa lição. O Senhor possa estar mostrando, Pai, que nós temos que ter atitudes saudáveis, atitudes boas, atitudes que o Senhor deseja que nós tenhamos no ambiente da nossa casa, no ambiente da nossa igreja. Que nós possamos ser mais pacientes, que nós possamos ser pessoas mais bondosas, humildes, e que o Senhor possa estar cultivando, plantando no nosso coração a tua vontade cada dia. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Falou, galera. Até uma próxima então, ok?